Quero então convidar você para abrir a Bíblia e, na ausência dela, acompanhar aí, vai ser projetado o texto na tela. O livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos do 3 ao 5. Diz o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vamos orar? Pai de amor, em dias em que os relacionamentos se tornam cada vez mais complicados por conta das emissões de opiniões, cercados que estamos de todos os lados, de pessoas opinando sobre tudo, ainda que não detenham o conhecimento necessário, e ainda que por muitas vezes não busquem com isso aproximação, cuidado, melhoria dos relacionamentos, mas apenas uma expressão da sua opinião momentânea, muitas vezes por estarem machucadas, feridas, e naquele momento acreditarem que suas decisões são as melhores. Isso invade as nossas casas, invade as nossas mentes, e nós precisamos tanto, Senhor, de uma direção específica do Teu Espírito. Precisamos tanto, Senhor, de uma renovação mental. Precisamos tanto aprender de Ti como lidar com essas questões, Senhor. É tão urgente que nós paremos de querer construir um Jesus que atenda os nossos pensamentos, as nossas maneiras, tentar construir um Jesus que haja de acordo com aquilo que consideramos importante, mas aceitarmos o Jesus, Filho de Deus, tal como Ele é. Aquele homem amoroso, firme, convicto das suas posições, sempre com o interesse de que a vontade do Pai prevalecesse sobre a vontade dos homens. Ajuda-nos nisso, Senhor. Precisamos tanto. No nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu quero hoje continuar pensando com você a respeito desse texto, que vejo como tão importante, para que a gente consiga entender essa dicotomia entre não interferir na vida do outro, mas ao mesmo tempo ter uma noção clara de como Deus espera que eu seja um instrumento para que o outro seja uma pessoa melhor. Conseguir entender como eu posso, de uma maneira amorosa, interessada, altruísta, cuidar de alguém, visando que essa pessoa tenha cada dia atitudes melhores, faça escolhas cada vez melhores, e não entrar no campo do direito de escolhas pessoais que essa pessoa tem. Mas nesse processo conseguir transmitir para a pessoa que o meu interesse é genuíno no bem-estar dela, que eu não estou querendo só moldá-la aos meus padrões, que eu não estou querendo apenas impor uma opinião pessoal sobre aquilo que ela deve ou não pensar, mas que, fundamentado em princípios e valores recebidos do próprio Jesus, eu e ela podemos nos complementar e sermos melhores a cada dia. É um campo minado, é difícil a gente achar o equilíbrio, e tudo que diz respeito ao reino e ao ensino que Jesus trouxe visa esse equilíbrio, visa sabermos exatamente como nos comportar diante, principalmente, dessas situações de conflito. É bem verdade que na maioria das vezes que essa palavra, ninguém tem o direito de me julgar, vem à tona, está relacionada a quando um grupo se posiciona em relação a atitudes individuais ou coletivas dos outros. E por conta de alguns
conceitos estabelecidos, acabam se achando no direito de invadir o pensamento do outro. Isso não promove nada de bom. Mas quando a gente pensa no que Jesus pretendia ensinar, a gente vê que isso está muito mais relacionado ao a um, ao relacionamento próximo, a questões que dizem respeito a gente que está pertinho de mim. E são sobre essas pessoas que a gente tem o maior poder de influência. A gente não vai conseguir influenciar quem está longe, mesmo que hoje as redes sociais levem a opinião das pessoas a lugares que ela nunca imaginaria alcançar. Mas dificilmente o poder de influência vai ser tão grande quanto sobre aquele que está perto, que conhece, que vê os passos, que ainda que saiba que você não é perfeito, mas que você tem procurado o acerto, que você tem capacidade dada pelo Espírito Santo de reconhecer seus erros e procurar caminhar de uma maneira que alegre o coração do Pai e das pessoas. Por vezes, essa pessoa também vai perceber que o fato de você tomar posições que não alegram o coração dela não tem a ver com o desejo de prejudicá-la, pelo contrário, mas um desejo intenso de agradar a Deus. E os relacionamentos são inerentes à vida dos seres humanos, não dá para a gente viver sem os relacionamentos. E então torna-se essencial que a gente aprenda a lidar com isso. É bem verdade que ao longo da vida a gente vai colecionando, né? Frustrações, decepções, traições. A gente vai colecionando uma série de relacionamentos rompidos, muitas vezes, por conta de que, na época, a gente não tinha estrutura, conhecimento, nem vida com Deus que possibilitasse que aquele relacionamento não fosse rompido. Ou, talvez, alguns relacionamentos não tivessem sido estabelecidos, se tivéssemos a mesma compreensão que Deus vai nos dando ao longo da nossa jornada espiritual. E é por isso que a gente vê que Deus tem sempre um desejo que a gente alcance maturidade, que a gente cresça a cada dia, que a gente cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, como o apóstolo Pedro nos ensina lá no final da sua segunda carta, dizendo inclusive do cuidado que temos que ter para não sermos contaminados pelos erros daqueles que não têm princípios, para que a gente não desfaleça, para que a gente não fraqueje e caia. Então, queridos, eu quero pensar com você sobre essa questão tão importante para mantermos relacionamentos fortes, que é ter a capacidade de lidar com as próprias falhas, para que então estejamos aptos a ajudar os nossos irmãos a lidar com as falhas próprias, pessoais. Provavelmente nenhum de nós aprendeu como lidar com os conflitos que são suscitados, né, por esses atritos que são comuns ao convívio das pessoas. Jesus, nesse texto que nós lemos, ele afirma que a condição primeira para que eu consiga avaliar o estado real do meu irmão e ajudá-lo para que ele esteja melhor é ver claramente. Preciso restaurar a minha visão para que eu consiga atuar de modo terapêutico e não contundente. Chegamos aqui, então, a uma conclusão, que o que promove uma compreensão equivocada da minha leitura do meu irmão e da resposta que esse meu irmão vai dar às minhas ações é uma cegueira, é uma dificuldade de visão. É ver de maneira prejudicada pelo pecado que afetou de maneira quase que total os seres humanos. Por que quase que total? Porque para aqueles que o Senhor enviou o Espírito Santo para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, estes ganham de Deus uma restauração. São renovados e podem agora ter uma percepção diferente de mundo, de relacionamentos.
Segundo Jesus, então, irmãos, nós nascemos com vigas que impedem nossa visão. E só nos livraremos completamente delas com a ajuda do Senhor. Nós vemos aqui que Jesus diz que a gente tem uma facilidade em reparar nos ciscos dos olhos dos outros e uma grande dificuldade em nos darmos conta das vigas que estão nos nossos próprios olhos. E mesmo numa proposta de tentar ajudar, ele diz aqui, como é que a gente pode fazer isso, ajudar e dizer para o meu irmão, deixa que eu te ajudo a tirar o cisco do teu olho, quando a gente está com a visão prejudicada. A gente precisa tirar essa viga, né, como está aqui no versículo 5, para que, vendo claramente, a gente consiga, então, agora auxiliar o nosso irmão a tirar o cisco do olho dele. E isso se dá também nos relacionamentos familiares, cônjuges. Quantas vezes crises se estabelecem nos lares por conta da pouca habilidade que temos em reparar, corrigir rotas, em fazer novo, em ter maturidade para conseguir apontar falhas de comportamento, de atitude, sem que isso pareça uma agressão ou sem que isso seja lido como apenas um apontar de erro, como uma transferência de culpa. Então a gente é vitimado por tudo isso ao longo da vida e quando chega o momento de lidarmos com isso com maturidade, a gente ainda não sabe. E Deus pode, vai e quer nos curar de tudo isso. Mas eu e você não podemos insistir em viver assim. Se a gente insistir em viver assim, acreditando ser possível ter sucesso, não só prejudicaremos a nós mesmos, como aqueles que estão próximos de nós. O texto de Mateus 15:14, Jesus diz, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então, se eu decidir continuar minha vida sem pedir ao Espírito Santo que me ajude na remoção dessas vigas, e eu quero dizer para você, querido, Jesus sabe como era, Ele quis despertar em nós a atenção para uma coisa que não é clara, não é evidente. E na maioria das vezes a gente nem tem noção de que tem uma viga na frente do nosso olho, impedindo que nós vejamos claramente. É uma condição de acreditar que com a gente está tudo bem, porque é assim, não é? Quando a gente vai apontar o erro, a gente acha que com a gente está tudo certo, quando na verdade eu tenho que sempre, segundo Jesus, partir do pressuposto que eu preciso cuidar de mim mesmo para que eu possa ajudar o outro. Senão, será esse caso de um cego conduzir outro cego. E por vezes, quantos daqueles que Deus tem chamado para influenciar suas famílias no caminho da correção, por não reconhecerem que precisam de mudança, que precisam de restauração de visão, que não descem desse pedestal e acreditam que estão sempre certos, acabam conduzindo os outros para um buraco, para a queda, para a derrocada, para a falência. Eu e você precisamos então, irmãos, por uma ação do Espírito, nos arrependermos e pedirmos ao Senhor que nos mostre essas vigas, que nos mostre esses bloqueios, que deixe claro para nós o que tem impedido que a gente veja claramente. E se o Senhor, e provavelmente o Senhor vai usar uma pessoa para fazer isso, a gente não receba isso como uma crítica, sem um viés construtivo, que a gente não receba isso como, de novo, vão falar de mim. Ah, então só eu que sou errado. Por vezes a gente envereda por esse campo, de acreditar que há um motim, há uma investida contra mim. Então está todo mundo, e a gente, né, com essa
tendência que temos de ir para os extremos, então quer dizer que tudo o resto está certo, só eu que estou errado. Não, a gente não pode fazer esse tipo de leitura. A gente precisa parar um pouco, porque Jesus disse que veio ao mundo para que aqueles que são cegos vejam, e os que pensam que veem se tornem cegos. Então, quando eu me arvoro nessa posição de achar que só o outro que precisa de correção de rotas, que só o outro que precisa alinhar a sua vida, que eu sou bom, que eu faço certo, dificilmente eu vou ter essa visão que abre portas para relacionamentos aperfeiçoados e que refletem a glória do Pai. É importante destacar que nos meus relacionamentos, ora eu tenho o cisco, ora eu tenho a viga. Depende do lado que eu estou da questão. Como assim? Confuso parece, né, irmãos? Mas se eu sou a pessoa que estou reparando no cisco, então eu sou aquele que tenho a viga nesse momento, segundo Jesus. E se eu sou o alvo da visão, onde identificam em mim o cisco, a viga está no outro. Então, no mesmo momento, pode haver, gente, ora com o cisco, ora com a viga. Consegue compreender isso? Então, no mesmo ambiente, onde talvez tenham só duas pessoas, elas precisam, por conta do Espírito, e só pelo Espírito Santo, irmãos, porque humanamente isso é impossível. Humanamente a gente vai querer sempre reclamar do cisco do outro, ou então agora eu aprendi que não é cisco, mas que você tem uma viga, e por conta de você ter uma viga, você não consegue ver direito o meu cisco, mas quando eu tomo essa posição, sou eu que estou com a viga. É louco, não é? Meio doido isso aí. Mas é isso que vai promover uma consciência de que eu preciso tratar essa questão com muito amor, com muita dependência de Deus, com muita orientação dos princípios estabelecidos pelo Senhor para que os relacionamentos sejam saudáveis. É nesse momento que eu tenho que ser menos crítico no aspecto de ver muito claramente os erros do outro e me encher da palavra de Deus, do conselho do Senhor, do Espírito Santo, para conseguir tratar com amor, com respeito e transmitir todo esse desejo de que o que estou dizendo tem só um objetivo: fazer com que meu irmão se aproxime mais ainda do Senhor, seja ainda mais maduro na caminhada que Deus pretende que ele tenha. Não adianta ficar procurando culpados para a minha cegueira. A gente vê no texto de João 9, no versículo 2, a parte B, os discípulos dizendo: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus diz que nenhum nem outro, que a questão não eram os outros, mas que Deus assim fez para que a glória do Pai se manifestasse na vida daquele homem. E eu não tenho dúvidas, queridos e amados irmãos, que a pretensão de Deus em relação à sua vida é que a glória dele se manifeste na sua vida, na sua casa, que as pessoas percebam o quanto Deus foi misericordioso e o quanto Deus é suficientemente poderoso para tornar você uma pessoa melhor e com isso impactar a vida de muitos. Sua família pode ser melhor, sua casa pode ser melhor. Nós, por vezes, acreditamos que essa melhoria, essa subida nesse aspecto de qualidade de vida, vai se dar por conta de recursos financeiros, vai se dar por conta de um aumento na nossa gama de conhecimentos, vai se dar por conta de sermos mais efetivos no que diz respeito ao trabalho. E é lógico, irmãos, nós precisamos trabalhar, temos que estudar na medida do possível,
Temos que amealhar recursos para conseguir dar conforto para a nossa família, mas eu quero dizer para você, não serão por essas vias que a paz que excede todo o entendimento vai se apropriar de uma maneira poderosa das mentes e corações daqueles que fazem parte da sua vida. É a presença de Deus, é essa capacidade de ter uma visão espiritual. Jesus, quando disse para aqueles homens da sua época, vocês têm olhos, mas não veem, é porque essa tentativa humana de conseguir, de perseguir, procurando ver com os olhos naturais, sabe, a lógica humana, que tem o seu lugar, mas que quando é observada por Deus, perde completamente a razão. Paulo dizia que são as coisas loucas de Deus que vão confundir os sábios, que vão fazer com que toda a inteligência humana seja zerada. Que a sabedoria de Deus, que escolhe as coisas loucas do mundo, faz com que a gente, numa análise humana, natural, fique sem entender nada. E a pergunta vai ser, mas como aconteceu? Como pode ser? Eu conheço esse cara, eu conheço a família, eu conheço a história. Sabe quando as pessoas falavam de Jesus? Pô, mas a gente conhece esse menino, a gente conhece os irmãos dele, sabe quem é o pai dele. Da onde veio essa sabedoria? Da onde veio isso? Da mesma forma, querido, Deus deixou, por assim dizer, todo esse tesouro aberto, acessível àquele que crê. O apóstolo Paulo fala que Deus colocou um tesouro dentro desse vaso de barro que somos nós. E a excelência do poder é dele. Mas enquanto nós resistirmos a isso, enquanto nós continuarmos querendo perceber o mundo a partir da nossa visão natural, a gente vai colecionando frustrações. Então não adianta querer ficar sabendo por quê, quem foi o culpado, quem foi mais prejudicial na minha jornada, e provavelmente você vai encontrar muita gente que te prejudicou ao longo da sua vida, mas a questão não é essa. É a questão que eu e você nascemos com uma visão distorcida, nós nascemos com essa viga, e só Deus pode remover, só Deus pode nos dar visão plena, só Deus pode limpar completamente os nossos olhos. Então é tempo, irmãos, de eu e você pararmos de nos enganar achando que não temos o problema. Também lá no livro de João, no capítulo 9, versículo 41, a parte B, Jesus diz, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então o fato, segundo Jesus, de nós acreditarmos que não precisamos da ação miraculosa de Deus para que a nossa visão seja restaurada, mas que a gente continue acreditando que está tudo bem, que eu estou vendo perfeitamente, que os outros que estão equivocados, que ninguém me entende, que eu vou provar que estou certo, que vocês ainda vão ver, eu vou dar a volta por cima. Sabe, esse tipo de fala demonstra um coração que não aceita o fato de que precisa de uma ação sobrenatural de Deus para conseguir ver claramente. E quando essa posição é muito evidente na vida de alguém, Jesus está dizendo aqui que a culpa permanece. Não há um quebrantamento que promova a visitação necessária do Espírito para que mudanças aconteçam, mudanças significativas. Eu e você precisamos, irmãos, ainda que seja difícil para a gente aceitar isso,
Mudanças nas nossas vidas, mudanças nos nossos padrões de pensamento, mudanças em convicções que temos, mudanças de algumas opiniões que a gente defende com tanta ênfase. Muitas vezes por conta daquilo que a gente já viveu, experimentou, e a gente tem uma resposta para a sociedade, a gente tem uma resposta para a família, a gente tem uma resposta para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. E por vezes, essa resposta que nós temos dado com nossas ações, atitudes, palavras, reações, precisam ser revistas. Mas para isso a gente precisa reconhecer. Sou cego, Senhor. Senhor, eu estou cego. Me ajuda, Pai. Restaura a minha visão. Não dá para a gente continuar achando que está vendo, se as coisas não estão acontecendo da maneira que o Pai deseja que aconteça. O erro não está no Senhor. O erro não está em Deus. Deus não erra. E a nossa tendência, quando a gente começa a achar que está tudo bem com a gente corre o risco de, como aqueles fariseus desse mesmo capítulo 9, dizendo para aquele homem que foi curado de cegueira, que Jesus era o pecador. Eles têm a coragem de dizer, nós sabemos, olha a arrogância, nós sabemos que esse homem é pecador, referindo-se ao Filho de Deus, ao Salvador da humanidade. Estou falando isso com você só para a gente ter uma noção do quão longe pode ir a mente de uma pessoa quando ela acha que está vendo. Ela é capaz de chamar o divino de pecador, o santo de pecador. E por vezes, irmãos, na nossa trajetória a gente acaba criando uma visão de Deus que não corresponde à realidade por conta das nossas machucaduras. Deixa Deus tratar, deixa Deus curar, deixa Deus tocar. Você vai sair melhor. Eu e você precisamos clamar por misericórdia. Quando a gente reconhece essa condição de cegueira, de miséria, de distanciamento do plano e propósito perfeito de Deus para as nossas vidas, a gente vai fazer como aquele homem que clama e se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem vivia numa condição de isolamento, de distância dos projetos que poderiam ser alcançados se ele tivesse visão. Havia um estado desejável de experiência de vida que ele desfrutaria se tivesse visão. Mas por conta da sua condição, ele estava vivendo num ostracismo, ele estava vivendo de maneira miserável, ele estava vivendo à margem da sociedade. E eu quero pensar com você, quantas vezes, irmãos, por conta de posicionamentos equivocados e não reconhecermos a nossa cegueira, a gente também começa a viver de uma forma meio que afastado, isoladão. Se eu perguntar para você, você anda meio isoladão nesses dias? Puxa, desculpa. Provavelmente você já está culpando pessoas. Talvez daqui a pouco você vai começar a culpar Deus. Vai para um lugar secreto, vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando o Filho do Homem te perguntar: o que você quer que eu te faça? Faça como esse homem. Que eu veja, Senhor. Eu quero ver. Restaura a minha visão, não é possível, Pai, eu não estou vendo direito. Senhor, eu não estou conseguindo perceber o que eu deveria perceber, eu não estou conseguindo viver o que eu deveria viver. Por vezes eu olho para as pessoas e percebo elas vivendo numa dimensão
Relacionamentos que eu gostaria de viver, mas eu não estou conseguindo viver. E eu não estou falando aqui, irmãos, de olhar para as pessoas e verem pessoas desfrutando dos benefícios que uma vida financeira estável e poupuda pode oferecer. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de, por vezes, gente que olha para pessoas felizes, alegres, reunidas, para pessoas que olham gente trocando ideia, gente se comunicando, gente de boa, mas está sempre de canto, está sempre observando, está sempre esperando que alguém venha até ela. Talvez no teu relacionamento conjugal, você está sempre esperando que o teu marido tenha uma atitude, que a tua esposa faça isso ou aquilo. E o tempo vai passando, o tempo vai passando. E na medida em que as coisas não acontecem, você vai ficando ainda mais aprisionado nesse mundo. A rejeição arrebenta com a gente. Eu sei que aquele cego, provavelmente em algum momento da sua vida, ele se sentiu assim, rejeitado, escanteado, largado. Mesmo no momento em que ele sente a presença de Jesus, ele experimenta novamente a rejeição das pessoas. Porque elas dizem, fica quieto, não incomode o mestre. Não ceda, seja como esse homem, seja corajoso aí no lugar onde você está. Levante-se em fé e clame por misericórdia, persiga o Senhor até que eu alcance. Aí talvez você vai me dizer, Giovanni, mas você mesmo vive dizendo que não há nada que eu possa fazer que justifique essa visitação do Senhor na minha vida, que é pela graça. É verdade, irmão. O fato de Jesus estar passando perto daquele homem foi a graça. Foi a graça que estava ali disponível. Só que ele não se contentou em falar, então eu vou ficar sentadinho aqui no meu canto, esperando que essa graça poderosa me alcance e mude a minha vida. Não. Ele se levantou em fé. A palavra de Deus diz que ele lançou de si a sua capa. Ele se expôs, ele se abriu. Ele deixou que as pessoas o vissem e soubessem quem de fato ele era. Quantas vezes, por conta dessa visão distorcida, a gente está querendo criar uma imagem. Seja você. Seja você para Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que então as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Não. A gente vai até Jesus, do jeito que nós somos e estamos, e dizemos para ele, Senhor, eu quero ver como tu vês. Restaura a minha visão. Se eu não estou desfrutando de todos os benefícios pertinentes à vida que o Jesus veio trazer, a vida abundante, a minha visão precisa ser restaurada, eu preciso ver direito. Que Deus nos ajude, irmãos. Mas nesse momento em que nós nos colocamos diante do Mestre, nós precisamos aceitar o tratamento de Deus. Não adianta a gente querer que Ele restaure a nossa visão e a gente queira dar a regrinha para Ele, queira mostrar o jeito que Ele tem que fazer. Humildemente, a gente tem que, como aquele cego que Jesus foi e cuspiu nos olhos dele. O livro de Marcos nos mostra essa cena, no capítulo 8, onde Jesus leva aquele cego para fora do povoado. Talvez uma primeira leitura, esse homem possa ter dito, puxa vida, mais um para me levar para longe da sociedade, mais um para me afastar dos relacionamentos. Eu achei que agora, encontrando Jesus, tudo ia ficar tão bom na minha vida, mas Ele está me levando para longe. Irmãos, é impressionante, Jesus cospe nos olhos daquele homem. Você está disposto a aceitar essa humilhação de ser cuspido? E a palavra de Deus diz que a coisa ainda não acaba aí, porque ainda recebendo essa cusparada santa, a visão daquele homem não retorna completamente, mas ele continua vendo, meio embaçado. E ele precisa de uma nova ação de Deus na vida dele.
quando Jesus coloca as mãos nele e a visão dele se torna totalmente límpida e clara. Nós não vamos entrar nesses dois aspectos desse processo de restauração de visão, mas eu queria destacar com você que o meio que Deus vai usar para restaurar a sua visão não necessariamente será como foi na vida de outros, e muito menos da forma que talvez você esteja imaginando que tem que acontecer. Em outro caso, ele simplesmente perguntou: o que você quer? Marcos 10 deixa lá esse registro. Um ele cuspiu, colocou a mão, o outro ele só perguntou o que queria. Temos um outro aqui que Jesus precisou livrá-lo de um espírito imundo para que ele voltasse a falar e ver. Mateus 12. Eu não estou aqui com a pretensão de dizer que você tem um espírito imundo, não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que Jesus é aquele que pode perfeitamente diagnosticar o problema e fazer o tratamento correto. Mas você tem que se colocar nas mãos dele e aceitar o que ele determinar como necessário para a tua cura espiritual. Um outro caso que nós vemos, Jesus usou pessoas. Um caso clássico no Novo Testamento, quando Paulo, depois de ter tido um encontro com Jesus, caído ao chão, permaneceu cego por alguns dias, e Deus envia Ananias como um instrumento dele para orar por Paulo, para que Paulo tivesse sua visão restaurada. Paulo, que se achava tão certinho, tão correto, quando nós lemos o relato que ele faz de si mesmo, era um homem que se considerava irrepreensível. Imagina a convivência com esse homem. E provavelmente, perto dos seus pares, ele era um menino prodígio, de fato um cara exemplar. Mas ele precisava perceber que também tinha uma dificuldade de visão, estava vendo errado, não estava vendo como Deus esperava que ele visse. E Deus aí usa um instrumento humano para que ele tenha a visão recobrada. Nós vemos também Eliseu clamando por seu servo, para que ele pudesse ver claramente. Então Deus tem seus meios, queridos. Poxa, Giovanni, então você veio falar aqui de relacionamento, você só está falando de cego sendo curado? Eu não sou cego, eu tenho visão. Essa visão natural que a grande maioria dos homens recebem de maneira plena, né, como uma condição física e biológica, pode prejudicar a tua conexão espiritual. É disso que eu estou falando. Não que seja decisivo ou definitivo, mas há uma probabilidade muito grande de que as suas análises feitas a partir das suas percepções naturais impeçam você de experimentar o melhor que Deus tem para a tua vida, para os teus relacionamentos. Ver claramente para abençoar as pessoas com quem eu convivo. Se em última análise não for pensando em si mesmo, pense naqueles que te cercam. Pense nas pessoas que podem desfrutar de dias melhores nessa terra, por conta de conviver com uma pessoa que decidiu ver claramente para ser um instrumento de Deus para o bem-estar dos outros. Seja então por amor aos outros, por amor às pessoas que convivem com você. Clame para que Deus abra os teus olhos. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 20, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então a gente percebe aqui, irmãos, que é necessário sim, que dirigidos pelo Espírito Santo, a gente ganhe a capacidade de perceber os erros cometidos pelos outros. Porque senão não haveria essa direção clara da Bíblia, de alguém atuar para fazer com que alguém se afaste do erro do seu caminho. Não tem a ver com essa leitura
dos nossos dias de que tudo é julgamento, de que é interferência na vida do outro. Mas quando isso acontece de uma maneira não interessada em provar quem está certo, mas em alinhar os caminhos com os caminhos pretendidos pelo Senhor para que nós sigamos, isso é de Deus. Mas para que consigamos fazer isso de uma maneira assertiva, sem criarmos crises nos relacionamentos, a gente precisa ver claramente. E nós só vamos ver claramente quando o Senhor estiver de uma maneira poderosa atuando em nossas vidas. Eu não estou falando mais aqui da experiência do novo nascimento. Eu não estou falando mais aqui de termos sido salvos ou não. Eu estou falando aqui agora de vida com Deus, que só pode ter quem nasceu de novo. Você nasceu de novo se você creu que naquela cruz Jesus pagou o preço dos seus pecados. Você foi admitido como um filho adotivo na família de Deus. No momento em que você se arrependeu de ter andado tanto tempo distante dos caminhos do Senhor. Olhou para aquela cruz e disse: sim, Senhor, eu reconheço que tenho pecado contra Ti. Eu, do fundo do meu coração, creio que nesse Teu sacrifício, o Teu sangue vertido foi suficiente para pagar o preço dos meus pecados. Eu me sinto perdoado. E por conta disso, eu decido hoje que viverei para Ti. Tu és meu Senhor, Tu és meu suficiente Salvador. E quando você tem essa atitude, você nasce de novo. E a partir de agora você é um membro da família de Deus. Você, segundo João 1,12, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Simples assim. Puxa, olha como Deus é bom. Simples assim. É pela fé. E quando você fizemos isso, nós ganhamos uma condição dada por Deus de nos tornarmos pessoas melhores, de termos uma visão de mundo alinhada com a visão que Deus tem. A gente sai da arrogância, da prepotência humana tão comum, do egoísmo, e a gente invade um campo que é divino, de amor, de compreensão, de buscar o bem-estar do outro. Eu não estou falando de nunca mais errar, não estou falando de sermos super-heróis santos, no aspecto, você entende, né? No aspecto pejorativo que as pessoas tratam essa palavra santo. Agora é um santinho. Não, não é disso que a gente está falando. É lógico que nós vamos viver e perseguir acertos de maneira que, assim como Ele é santo, nós sejamos santos também. Mas eu estou falando que o impacto causado pela tua vida na sociedade será diferente. O impacto causado pela sua vida, na sua família, será diferente. As tuas ações agora têm como alvo não apenas o seu próprio bem-estar, mas de proporcionar paz, alegria e justiça que o Espírito Santo promove através da sua vida, onde quer que você esteja. Então, meu amado, minha amada, vamos clamar a Deus. No tempo que você tem com Deus, peça a Ele, fala: Senhor, eu quero ver, tem misericórdia de mim, abre os meus olhos, eu quero ver, eu não quero mais continuar vivendo com essa minha visão limitada, eu quero ver como aquele moço de Eliseu viu, as carruagens do Senhor e seus cavaleiros, trazendo a convicção de que mais são os que estão por nós do que os que estão contra nós. E assim nós avançaremos e venceremos, lado a lado, ombro a ombro, convictos de que o Senhor dos Exércitos nunca perdeu uma batalha e que Ele está ao nosso lado. E nós venceremos, porque Ele é invencível.
Amém, meu amado. Amém, minha querida. Feche seus olhos aí onde você está agora. E faça uma oração simples, objetiva, do jeito que você sabe. Pede para o Senhor abrir os teus olhos. Pede a Ele visão para você ver claramente. E vendo claramente, sendo um instrumento para que muitos tenham as suas vistas restauradas por conta de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu amo você. Vamos juntos, buscando ser melhores a cada dia, no nome de Jesus. Amém.